Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui nesta noite fria. Começa as temperaturas a baixarem no Rio Grande do Sul, conforme a previsão do tempo, para termos aí um final de semana de renguear Cusco, como se diz aqui no nosso estado. E então vamos aquecer a sua noite com uma discussão sempre propositiva e baseada em fatos, trazendo a análise dos nossos convidados aqui na edição do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa, como você já sabe, pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos em todas as plataformas, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua contribuição é muito importante para todos nós e o nosso programa sempre conta com a audiência como parte da nossa mesa de debates. O nosso programa também pode ser assistido através do formato de podcast. Baixe agora no seu smartphone, através do mais variado tipo de podcast, tanto no Spotify quanto no Google Podcasts e demais agregadores. Estamos à disposição em todos os canais e é mais uma ferramenta que a RDC TV disponibiliza para você, nosso telespectador. RDC TV que tem o digital no seu DNA. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. No programa de hoje nós temos 2 blocos com temáticas que obviamente se completam, mas são diferentes. Na primeira parte do nosso programa nós vamos falar mais especificamente sobre o Rio Grande do Sul e ações que estão sendo tomadas no âmbito financeiro, como por exemplo a reforma tributária e a discussão que começa a surgir relativa ao duodécimo. No segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre o novo Pronamp. Nesta primeira parte, nós temos a participação dos 2 primeiros convidados de hoje, o deputado estadual Elton Weber. Deputado, bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. Bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, uma saudação a todos que nos assistem através do programa e também saudar o nosso convidado que estará junto conosco e a todos vocês da equipe. Um prazer estar com vocês. Muito bem. Quem também está conosco nesse primeiro bloco do Cruzando as Conversas é o meu colega jornalista Armando Burdi. Armando, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Macalossi. Esse programa é um tambor. Esse é o grande centro de debate sobre assuntos de interesse público no Rio Grande do Sul. E boa noite ao deputado estadual Elton Weber, cujo trabalho acompanho, e eu parabenizo, deputado, pelo seu excelente desempenho na Assembleia Legislativa, sempre voltado ao interesse público, ao equilíbrio das contas, as suas iniciativas, o seu desempenho é notável. Muito bem, vamos começar então a falar aí sobre a reforma tributária, que eu acho que é um tema que está na boca de todo mundo no debate da economia aqui do Estado. E eu vou começar perguntando para o deputado Elton qual é a impressão que ele tem em relação ao projeto do governo. Eu penso que quando a gente trata de um assunto de tamanha envergadura, que é uma reforma tributária ou mudanças na legislação tributária, em primeiro lugar é importante, e eu creio que todos concordam,
que é bom simplificarmos a legislação tributária. A legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul, ela é bastante complexa. Ela tem muitas regrinhas. Muitas vezes os próprios contadores de empresas, ou enfim, do segmento, eles passam dificuldades com tantas regras e alíquotas, créditos presumidos por uma coisa, compensar o crédito em outra. Então, eu creio que isso é positivo. Porém, o projeto que foi apresentado pelo governo do Estado, ele é bastante difícil, ele é complicado, porque na sua grande maioria e na maior parte dos seus aspectos de mudança, ele acaba colocando tributos em vários segmentos e setores, como, por exemplo, a cesta básica, com aumento de tributação de 7% para 17%. A mesma coisa se dá nos produtos como hortifrutigranjeiros, que são isentos, o leite, o pão, ovos, frutas, carne, que também terão uma tributação daqui para frente. Tudo isso que eu falei até agora é do alimento do dia a dia e da cesta básica. E junto com isso, sem falar em outros temas, também está previsto um aumento da cesta básica de medicamentos. Então, quando se trata deste tema, de aumentar na origem daquilo, tudo aquilo que a pessoa precisa durante o dia, ou durante o seu dia a dia, para sobreviver, e dos seus utensílios mais diretos do dia a dia, eu digo que ele é pesado e difícil da gente votá-lo da forma como a proposta está apresentada. Eu não estou nem entrando na questão dos insumos agrícolas, que contém um aumento de média de 10%, e também nem estou falando de IPVA ainda, que são outros temas. Eu coloquei 2 ou 3 questões de primeiro momento que nos preocupam quanto aquilo que vai modificar o impacto no dia a dia das pessoas que precisam fazer as compras e que precisam sobreviver também nesse meio. No caso, deputado, o senhor se refere aí a 2 itens de consumo popular básicos, alimentos e agora medicamentos, principalmente numa época de pandemia. Com isso, o senhor está dizendo basicamente que a aprovação desses itens dentro do conjunto da reforma seria muito difícil, é isso? Exatamente. E você coloca, Macalós, Guilherme, uma coisa muito importante. Nós ainda estamos no meio da pandemia. Isso. Não é pós-pandemia. Talvez até já passemos... Ainda não é pós-pandemia, meio da pandemia. Não é pós-pandemia. Então, nesse momento, você mexer nisso, mesmo que as alíquotas venham a ser implementadas no ano que vem, nós vamos estar num pós-pandemia, tomara que estejamos lá no ano que vem, num pós-pandemia em recuperação. Por isso que eu questiono, inclusive, um outro aspecto, que é muito importante a gente colocar aqui. Nós temos já 3 projetos ou 4 sendo discutidos em Brasília de uma reforma tributária nacional. Inclusive, em 2 deles, conta a não existência mais de ICMS. Então, se nós fizermos agora uma alteração, e ela deverá ser votada para poder ter validade no próximo ano, até o dia 25 de setembro. Nós temos menos de praticamente 1 mês e pouco. E se houver depois disso uma reforma tributária nacional bem diferente do que está sendo tratado aqui no Estado, nós vamos ter feito um trabalho em vão, um trabalho que vai ter que ser refeito. Então, por Covid, por questões também da reforma tributária nacional e por afetarmos no projeto várias questões que abrangem o dia a dia das pessoas. Eu nem falei do transporte público, que também deve ter, ou está previsto um aumento. O IPVA, os carros mais antigos, que deverá ter um aumento. Eu fico imaginando uma pessoa que usa lá um carro mais velho, de 25, 30 ou mais anos, e talvez seja um autônomo, um profissional autônomo que presta serviço. Ele vai pagar agora também tributo sobre aquele veículo. Ainda mais num período tão complicado, onde não temos tido trabalho para muitas pessoas, têm pedido o seu trabalho, inclusive. E, ao mesmo tempo, e eu quero concluir nessa parte inicial, está previsto que os carros híbridos, nos próximos 3 anos, terão uma isenção de IPVA. O veículo que custar
150, 200 mil, que são veículos mais caros, eles não vão pagar IPVA. Mas o veículo que custa 10 mil reais e tem 30 anos vai pagar IPVA. Minha opinião, já expressei isso. É bem elitista isso, né, deputado? Isso é bem elitista, porque tu incide sobre os pobres, porque a maior parte das pessoas tem carros antigos, e os carros que talvez sejam mais tecnológicos, novos, de pessoas que têm um nível de renda maior, acabam sendo isentados e não vão pagar pelo tributo. É isso que está na proposta, por isso que eu digo que ela é difícil e complicada para nós aprovar. Pelo menos na minha visão. Muito bem. Meu caro Armando Burdi, as suas impressões em relação a esse projeto, vamos focar primeiro nessa questão aí, trazida pelo deputado Helder, muito bem colocada, né? É sobre itens de consumo. O Elton falou sobre a questão relativa aos medicamentos e também aos alimentos. Fica meio contraditório, né? Porque o governador tem vendido a ideia de que essa é uma reforma que trará benefícios aos mais pobres. Mas quando você vê aí aumento no custo dos itens da cesta básica em medicamentos, e eu acho que é importante ressaltar o seguinte, o Brasil já é o país em que mais se cobra impostos sobre medicamentos no mundo. Nenhum país cobra tanto imposto sobre medicamento quanto o Brasil. Quando se fala desses dois itens basilares, é óbvio que cai por terra o discurso de ser uma reforma tributária pró-humildes. Macalossi, deputado, telespectadores, eu considero que essa reforma é um paliativo, porque ela tenta resolver o problema do Estado através da receita e trata muito pouco da despesa. Como há um desequilíbrio, nós estamos falando de um Estado que deve hoje 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Eu vou falar 2, 3 minutos sobre a questão do endividamento do Estado, que é o nosso principal problema. Se nós não tivéssemos dívidas, nós estaríamos folgados, e não estamos. E a história da dívida do Rio Grande do Sul é a história de um endividamento responsável algumas vezes e irresponsável muitas vezes. Muito bem. Gunter Axt, que é doutor em História pela Universidade de São Paulo, defendeu sua tese falando das origens desta dívida. E ela remonta ao governo de Borges de Medeiros. Borges de Medeiros era um empreendedor, fez empréstimos para o lançamento da barra, os moles do Porto do Rio Grande, sem o que nós não teríamos porto marítimo para exportar a nossa produção. Ele criou e estendeu uma rede ferroviária maravilhosa, que hoje está sucateada, infelizmente virou pó, precisou de empréstimos. Ele construiu o cais de Porto Alegre, aqui na Avenida Bauá. Não havia recursos, não havia uma acumulação primitiva de capital. Ele precisou recorrer a empréstimos. Recorreu. E por isso até é muito criticado. Endividou muito, mas realizou muito ao longo dos 25 anos, somando os 2 mandatos em que esteve no poder. Não havia dinheiro disponível, ele recorreu a empréstimos. E a partir daí, a onda de empréstimos não parou mais. Não era da responsabilidade de alguns governantes medir se o empréstimo tomado poderia ser pago ou não. E isso foi se acumulando. Nós falamos da crise de hoje, mas eu vou lembrar só um episódio. 1959, Leonel Brizola assume o governo com um grande plano de realizações e encontra o cofre vazio. Já naquela época havia problemas. E ele recorreu ao lançamento de uma moeda paralela que se tornou conhecida como brizoleta. A população passou a usar da mesma forma que o Cruzeiro, que era cédulas do Cruzeiro, pagava compras, abastecia o carro e tudo mais. Uhum. E o governo do Estado do Rio Grande do Sul vem aos trancos e barrancos durante todo esse período. Estou falando de 1959, 60,
regime militar, o governo, pelas relações com a União, estabeleceu um equilíbrio, mas esse problema foi se agravando cada vez mais, a ponto que hoje nós temos uma dívida de 100 bilhões, composta de 77 bilhões de empréstimos, títulos que estão na rua e pelo qual nós pagamos, 16 bilhões de precatórios, são 60 mil títulos que o governo deve, na maioria para viúvas, que ganharam na justiça, não há mais o que discutir. É direito dado. Claro, direito transitou em julgado. Eu lembro, viu, Armando? Eu lembro, quando eu era garoto, eu era um fanático assistidor do programa Guerrilheiros da Notícia, do querido Flávio Alcaraz Gomes. E um dos meus primeiros referenciais no campo econômico foi o também saudoso Antônio Carlos Baldi. E o Baldi tinha uma frase que eu uso ela até hoje: o Estado é detentor do monopólio do calote. E para compor esses 100 bilhões, são mais, passa para 105 bilhões, o governo deve 10 bilhões de reais. Isso é um assunto que o deputado Elton Weber seguidamente vai à tribuna, agora não vai mais à tribuna, não está indo à tribuna porque a Assembleia está fechada, mas o governo encontrou, foi ainda no início da década passada, a fórmula mágica de pegar o dinheiro depositado de ações judiciais, trazer para dentro do caixa da Secretaria da Fazenda e pagar os juros por isso. São 10 bilhões de reais. Os depósitos? Então, essa soma, 77 mais 16 mais 10, nós estamos falando, e para encerrar eu digo, nós estamos falando de um Estado que deve, hoje, 2 arrecadações anuais. E o que o governo faz? O governo tenta resolver através da receita, ele precisa aumentar a receita. Mas será que este é o único caminho? Será que não vale a pena o esforço e a contenda? Não é difícil, não é fácil cortar despesas no setor público, mas será que não vale a pena enfrentar? Não contaria com o seu apoio, deputado Elton Weber, a diminuição de despesas naquilo que for possível? Ou o senhor acha que não há desperdício nos gastos do Rio Grande do Sul? Olha, Armando, quando você coloca o histórico do nosso problema, essa é a realidade. Entre equívocos, alguns talvez do passado, muitas vezes contraímos dívidas e não fizemos os investimentos de acordo, e alguns investimentos feitos, como por exemplo as ferrovias, foram depois deixados de lado, só que a dívida ficou. E quando a gente olha, e a pergunta que você faz para mim, se é possível, eu te respondo com toda franqueza e tranquilidade: é possível sim. Nós podemos e devemos, não é podemos só, devemos. Hoje, os atuais governantes, detentores de cargo público, as estruturas do Estado, seja no executivo, legislativo e judiciário, todas as suas estruturas, nós precisamos olhar mais para dentro das nossas estruturas e ver aonde nós podemos melhorar. Um dos temas que está há bastante tempo sendo debatido é a questão do duodécimo. Se o Estado não arrecada o suficiente, por exemplo, não pode só ficar o peso para o executivo com salários atrasados, por causa da legislação que diz que é independente. Sim, a legislação é clara, é independente os poderes, só que o caixa é único e a entrada de recursos é uma só. Então, certamente, essa discussão do duodécimo, e aí, com toda franqueza, se nós trabalhássemos naquele sistema, conseguiu-se agora nos meses da pandemia, teve uma quebra de 2 bilhões de arrecadação. Você tem que compartilhar também a perda entre todos os elos.
esta poderia ser o início de uma discussão para se adequar à estrutura do Estado, dos seus segmentos todos, dos poderes todos, que são autônomos, mas também que devem ter uma interface entre eles, harmônicos entre si, está escrito assim. Nós podemos discutir e abordar este tema, além da questão de uma reforma administrativa estrutural. Hoje, com os mecanismos de informática, quem sabe nós poderíamos reavaliar as estruturas como um todo. Eu não estou pregando aqui menos serviços ou menos participação do poder público naquilo que o cidadão merece ter. Agora, as estruturas, eu acredito que nós, antes de discutirmos reforma tributária, o aumento de tributação dos itens que nós vínhamos falando, quem sabe nós poderíamos atacar a questão do duodécimo, que um grupo de deputados já tem trabalhado há bastante tempo, eu participo deste grupo, e também a própria questão da análise da estrutura, das estruturas do Estado que estão à disposição para a população. Eu quero dar um exemplo prático. No início deste ano, a Assembleia Legislativa levou parte do que já estava na sua conta e parte do que tinha previsto em orçamento de volta ao Executivo, 148 milhões de reais. Isso foi em janeiro. Logo depois que começou a pandemia, mais 30 milhões do orçamento do Estado, fazendo cortes em viagens diárias e tudo mais, se colocou à disposição. E agora 10 milhões foram colocados à disposição para a questão de um programa, para a questão da prevenção e das estiagens, para colocar estruturas nos municípios que têm decreto de emergência. Quem sabe a gente possa avançar mais nisso e num conjunto. E eu tenho convicção de que acredito que todos os elos desta estrutura de Estado, seja o judiciário, o próprio legislativo e o executivo, poderíamos começar a atacar esse assunto. E eu concordo e quero te dizer, Lourdes e Guilherme, e a todos que nos acompanham no programa, creio que se nós iniciarmos agora, quem sabe em 5 ou 6 anos, nós vamos ter um cenário já diferente. E quem sabe até vamos conseguir já abater uma parte dessa dívida de 100 bilhões. Se nós não começarmos olhando não para os bilhões, talvez para alguns milhões que possam ser recanalizados, economizados, nós um dia vamos chegar aos bilhões. Se nós esperarmos que cheguemos aos bilhões de uma vez por todas, para poder reduzir essa dívida, quem sabe não aconteça. Eu sou da opinião que a gente deve começar a tentar resolver isso dessa forma. Deixa eu só colocar aqui para vocês, Armando e deputado Elton, uma matéria, já que o deputado mencionou o duodécimo, eu concordo integralmente com a sua fala em relação ao duodécimo. A nossa repórter e produtora Melanie Rupental preparou para o nosso programa de hoje uma pequena matéria sobre o duodécimo. Melanie. O Ministério da Economia prorrogou por mais 3 meses o prazo para formalização de operações de crédito, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O prazo final para aderir ao programa, que oferece crédito financeiro a microempresas e empresas de pequeno porte durante a pandemia, terminaria no dia 19 de agosto. A prorrogação foi publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial da União. Dessa forma, a prorrogação ocorre após a autorização do Congresso para que a União efetive um aporte adicional de 12 bilhões ao FGO, o Fundo de Garantia de Operações. O programa foi criado no início de abril por meio de uma medida provisória e aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro em maio. Assim, disponibilizou inicialmente 18,7 bilhões de reais em créditos para essas empresas. A portaria de prorrogação do PRONAMP foi assinada pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa. Todas as instituições financeiras... Pessoal, entrou a matéria errada. Entrou a matéria do PRONAMP. Fica para o segundo bloco essa matéria. Vamos colocar a matéria certa, a matéria relativa ao duodécimo. A discussão sobre uma proposta de emenda à Constituição que altere os repasses dos duodécimos aos poderes e órgãos autônomos do Estado voltou a ganhar destaque na esfera pública, principalmente tendo em vista agora um cenário de crise e de menor arrecadação dos impostos.
No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite chegou a sugerir uma comissão para discutir a pauta trazida pelos deputados. Os deputados entendem que a matéria é necessária diante da previsão de redução da arrecadação do Estado. Em 2016, o governo de José Evo Sartori tentou aprovar uma PEC que estabelecia os duodécimos deveriam ser proporcionais à receita corrente líquida, efetivamente arrecadada pelo Executivo, e não mais com base no orçamento. O duodécimo é o valor transferido pelo Executivo ao Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública anualmente, isso para a manutenção desses poderes e órgãos. Hoje, o valor repassado aos poderes e órgãos autônomos é calculado de acordo com uma projeção de arrecadação do Estado. Se a Fazenda arrecadar menos do que o previsto, o Executivo continua obrigado a repassar o valor de base estimada inicialmente. A crítica é que a atual regra de repasse dos duodécimos concentra todo o ônus nas costas do Poder Executivo. Por isso, é necessário uma revisão. O governador Eduardo Leite chegou a dizer não ter constrangimento em discutir o tratamento diferenciado que hoje é destinado ao Judiciário, MP, TCE, Assembleia e Defensoria Pública. Um levantamento feito pela bancada do Partido Novo na Assembleia constatou que o Poder Executivo teria 4,8 bilhões de reais a mais em caixa se a PEC do duodécimo tivesse sido aprovada em 2016. Além disso, também pontuaram uma visível diferença no valor repassado entre os órgãos e os poderes, que está além do limite estipulado na PEC do duodécimo. Nos anos analisados, o Poder Judiciário, por exemplo, recebeu 2,7 bilhões de reais a mais. Enquanto isso, no mesmo período, a Defensoria Pública teve 205 milhões de reais repassados. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Pedir perdão aí aos nossos convidados e também ao público pelo erro técnico aí, que entrou, infelizmente, errada a matéria, o Pronamp no segundo bloco, com o Márcio Aguilar. Então, vamos voltar aí para a discussão com o Armando Burdi, deputado Elton, em relação a esse importante tema, que é o duodécimo, que vem, né, na realidade, já de muito tempo, como a Melanie mencionou na matéria, desde a época do governo Sartori. Infelizmente, a PEC do duodécimo, na época, foi rejeitada pela Assembleia Legislativa. Parece que não havia, né, deputado Elton, naquela oportunidade, um espírito reformista tão consolidado quanto existe hoje dentro do Parlamento Gaúcho. E, infelizmente, os deputados votaram movidos, em boa medida, pela pressão do Judiciário e dos outros órgãos aí que não querem dividir a conta que hoje está basicamente com o Executivo e que precisa, obviamente, com isso, ter aí um controle ainda maior relativo às suas contas, o que não acontece com o Judiciário, por exemplo. O senhor acha que hoje no Legislativo existiria um clima melhor para a aprovação da PEC do duodécimo? Ou de um projeto? Eu acredito que sim, Guilherme. Acho que é um clima, sinto um clima melhor para este tipo de debate e discussão. Embora eu preciso dizer e preciso voltar a 2016 para fazer um comentário. Eu estava em 2016 em primeiro mandato como deputado, eu agora estou no segundo, fui reeleito em 2018, e naquele momento eu entendia que a coisa mais lógica a ser votada e ser aprovada era a mudança do duodécimo. Para mim, tinha isso como uma coisa totalmente normal e seria fácil de aprovar. Para minha surpresa, nós conseguimos 29 votos e nós precisávamos de 33. Então, faltaram 4 votos apenas para isso ser aprovado. E vamos lá, naquela época, deputado, naquela época, teve gente do Judiciário que foi dentro da Assembleia Legislativa pressionar os parlamentares. Quer dizer, uma coisa absolutamente intolerável, porque não é papel do Judiciário fazer pressão corporativa nos assuntos de outro poder, né? Houve sim, e é fato, houve a participação, estiveram presentes diversas pessoas do Judiciário naqueles dias, naquele momento, naquele dia. Eu votei favoravelmente à mudança, votaria de novo se fosse, voto quando chegar, defendo esta tese, não como uma solução total, como o próprio Armando aqui, que eu tenho respeito muito, quero fazer aqui um comentário ao Armando Burdi,
pelo menos as pessoas da área jornalística que eu mais respeito e admiro pela sua história e pela sua seriedade do trabalho, ele colocou muito bem. Nós não íamos conseguir resolver tudo com essa questão do duodécimo, mas nós teríamos, e os números colocados aqui para a reportagem, mais de 4 bilhões remanejados. Isso não é pouca coisa. Se nós conseguirmos fazer isso com o duodécimo, em outros setores também, dentro da estrutura pública, começar a revisar aonde estamos colocando o recurso, nunca contra o investimento que venha a beneficiar a população, mas nós vamos começar a ter um outro cenário, em vez de nós estarmos aumentando o déficit, nós vamos começar a estar colocando de volta, e principalmente, como disse a própria reportagem, o executivo, tendo os recursos também de acordo para que nós possamos sair dessa triste realidade de mais de 50 meses de salários atrasados. Então, em 2016 foi isso, de fato, houve pressão, não tem como não dizer que houve pressão, e infelizmente faltaram não muitos votos. Eu votei favorável à mudança, estou nesse grupo que trabalha isso, e essa, na minha opinião, é uma das áreas que nós teríamos que revisar e trabalhar para, quem sabe, termos um outro cenário e não apenas estarmos discutindo o aumento de tributos e a mudança nesse sentido, conforme a proposta está sendo colocada. Armando, duodécimo. Deputado Elton, muito obrigado por suas referências elogiosas. Recebo como um grande incentivo. Tenho muito respeito pelo senhor. Conversando com o senhor no seu gabinete, na antessala do plenário, tenho aprendido muito. O senhor é um parlamentar vocacionado. Eu não considero que essa questão dos duodécimos seja uma questão de grande importância, é uma questão intestina, é uma briga de poder e prova que quem é o menor pode ser o maior. Porque se nós somarmos o contingente de funcionários do Judiciário, Legislativo, Defensoria, Tribunal de Contas, fica muito distante do total de matrículas do Executivo. Eu apenas estranho que os funcionários do Executivo não feitam naquele momento, porque eles são os prejudicados. A imagem que eu uso para o estado do Rio Grande do Sul é de uma jamanta que estava no alto de uma ladeira e começou a despencar e não tem freio. Quem está há mais de 50 meses atrasando os salários, deixando os funcionários numa condição de dificuldade até humilhante, talvez o Executivo, talvez não, acho que o Executivo precisa um pouco de solidariedade. Mas essa é uma questão intestina, não considero que seja mais importante. Um outro aspecto que eu quero ressaltar diz respeito à iniciativa da Assembleia referida pelo deputado Elton Weber, de que houve repasse do orçamento, resultado, fruto, consequência de economias feitas pela Assembleia. A Assembleia não está pagando diárias, porque os deputados não... Agora começou a pagar de novo, mas passou um longo período sem pagar diárias, combustível e outras medidas de economia. Repassou para o Executivo. Agora eu duvido, não vou duvidar tanto, mas eu acho que o Executivo, tomara que o Executivo destine esses recursos doados pela Assembleia Legislativa para o Tesouro e utilize no combate à Covid. Tomara. Porque há meia hora atrás, antes de iniciar o programa, eu fui ao site rs.gov.br, que é o site do Governo do Estado, cliquei em transparência, aliás, eu cumprimento o governo por ter criado esse ícone com informações da CAGE, que é a Contadoria, Auditoria Geral do Estado, mostrando o seguinte: até a última segunda-feira, para vocês verem como é que anda a situação financeira do Estado, até a última segunda-feira, contando a partir de 1º de janeiro deste ano, o governo arrecadou 36 bilhões e 500 milhões, 36,5 bilhões, e já pagou 37 bilhões e 200 milhões. Desculpa falar em números, mas eu quero ressaltar que nesse período há uma diferença de 700 milhões de reais. O governo anda atrás de dinheiro como se fosse um prato de comida. Porque corre atrás, não tem dinheiro. Olha, é uma situação humilhante para os técnicos da Fazenda e para os servidores.
ficar contando no final do dia quanto é que entrou de CMS, de repasses do governo, de fundo de participação dos estados, para chegar na continha aquela e poder pagar com atraso de 15, 20, 30 dias. Isso se perpetuou. Esse é um vírus para o qual a vacina não aparece. Por quanto tempo mais nós vamos continuar nessa situação? E eu quero lembrar fato... Viu, Armando? Só trazendo um ponto aí em relação ao que foi falado do duodécimo. Se tu pegar o valor que se economiza com o duodécimo, claro, tu não vai resolver o problema do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, só um monte de reformas estruturantes é que podem alcançar esse resultado. E segundo o Darcy Francisco dos Santos, que é um dos grandes economistas aqui do estado, um dos grandes entendedores das contas públicas, talvez nem com todas as reformas se consiga sair do problema que tu mencionaste muito bem, vem de décadas, né? Vem desde muitos anos atrás. Foi construído ao longo da nossa história. Mas eu gosto de apontar aqui porque nós precisamos de fatos simbólicos. E a PEC do duodécimo, ela tem um poder simbólico muito grande. Porque parece que nós temos aí poderes que estão alheios ao que está acontecendo. Poderes que não estão na mesma sintonia do restante. Cria-se, aliás, por isso, uma situação dentro do setor público que não é uma situação de isonomia. Porque você tem aí os funcionários, que são a maior parte dos funcionários públicos, policiais e professores recebendo parcelado, e os magistrados do Tribunal de Justiça e seus assessores, e toda a estrutura do Tribunal de Justiça do Estado, ganhando muito bem e ganhando em dia. Quer dizer, além de tudo, se nós não racionalizarmos isso, se os três poderes não se irmanarem no sentido de buscar soluções, nós não vamos conseguir sair dessa situação. E para isso é preciso de um aceno simbólico. E eu acho que a PEC do duodécimo é esse aceno simbólico, de maneira a fazer com que os três poderes, de forma irmanada, trabalhem sob as mesmas condições também. É uma questão de balanço de peso e contrapeso, né? Porque isso aí é histórico e depende única e exclusivamente da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é muito permeável a pressões. Eu não sou contrário a que juízes, promotores, conselheiros se dirijam aos gabinetes, eles não vivem nas clausuras, ao gabinete falar com o deputado e, às vezes, até alguns pressionam. Quem foi pressionado precisa denunciar. Alguns deputados denunciaram, mas o número não foi alcançado. Há uma outra oportunidade. Mas o problema é o poder, só que o problema é o poder judiciário se comportar de forma sindical, como nós vimos. Bom, é isso. Cada um puxa a sardinha para o seu assado, né? Eu quero ressaltar um outro aspecto gravíssimo na situação financeira do Estado. Esse Estado rico, maravilhoso, tem tudo. Nós temos riquezas naturais, nós temos um povo maravilhoso, nós temos uma cultura, nós temos infraestrutura, nós temos tudo. Recursos naturais, recursos humanos. Esse Estado está suspenso por um fiozinho chamado liminar do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque desde julho de 2017, o governo do Estado do Rio Grande do Sul não paga mais a sua dívida com a União. E isso totaliza 9 bilhões e 500 milhões de reais. No momento em que o Supremo Tribunal Federal disse, bom, acabou a festa, vamos pagar. Nós temos dinheiro para pagar 9 bilhões e 500 milhões de reais? Não. Da dívida? Então é isso, nós estamos há 3 anos suspenso, porque deixamos de pagar esse valor de 9,5 bilhões é equivalente a 7 folhas salariais do Executivo. Então, não é possível que o Estado viva numa situação de tanta penúria. Nossa riqueza extraordinária. Olha a nossa produção primária, que está aqui um representante do setor primário, dos trabalhadores rurais. O deputado Elton
foi um presidente magnífico da FETAG. O trabalho, o suor, a dedicação, da madrugada até a noite, desses trabalhadores gerando riqueza, pagando impostos, e esse Estado mal gerido há tanto tempo, ao longo de 40 anos, em apenas 6 ou 7 houve equilíbrio, no resto desandou, despesa maior que a receita, só poderia acabar onde nós estamos, né? Então, se não forem medidas profundas, não apenas na receita para penalizar aqueles que trabalham e pagam muito, e tem pouco de retorno, se não for atacada a coluna da despesa, nós não teremos saída. Não sei onde é que vamos parar. Deputado Elton. Eu concordo plenamente com o Armando e contigo, Guilherme, que fez algumas observações. Creio que a estrutura pública ela tem que dar, e os governantes, alguns sinais, algumas coisas que sejam mesmo simbólicas. A questão do 10º, ela é simbólica e também é financeira. Não vamos resolver o problema, mas começa a fazer alguma mudança, como disse o Armando, na estrutura. Eu mencionei fortemente do 10º porque eu ainda estou até hoje muito triste com o ocorrido em 2016. Eu estou triste com isso. Eu também tenho convicção de que nós precisamos atacar o problema dentro. Não adianta nós querermos ainda sonhar, e me desculpem a franqueza, com a questão da Lei Candir. Alguma coisa foi negociada agora, mas aqueles valores que desde 1996, 98, eram para ter retornado por causa das exportações, eu não acredito que eles retornem. Então, a gente tem isso, às vezes, numa conta separada, mas a Lei Candir foi compensada. Infelizmente, eu briguei muito, participei de diversas ações para tentarmos resolver isso, mas não foi possível. Então, nós vamos ter que trabalhar dentro da nossa casa como resolver isso. Não vai vir ninguém para fazer isso. E, de fato, Armando, a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nessa questão. Se nós passamos mais de 40 anos, e eu acho que não passou de 3 ou 4 anos do saldo positivo dos anos, em 40 anos, em que se gastou menos do que se arrecadou, ou melhor, a gente teve alguma sobra nesse período, também porque a Casa Legislativa autorizou gastos de empréstimos, saques de toda a conta dos depósitos judiciais. Quem sabe algumas coisas que foram feitas nos últimos tempos, até em relação aos servidores públicos, sobre a sua previdência e outras, se nós tivéssemos tido algumas atitudes, e eu não tenho problema em falar sobre isso, há 25 anos atrás, tivéssemos feito algumas coisas que foram feitas nos últimos 3, 4 anos, ou a própria questão do duodécimo, ou de cada vez que uma corporação, há corporativismo muito forte nas estruturas públicas também. Muito bem. Quando essas corporações chegaram junto à Assembleia e pressionaram, se concedeu coisas que talvez não era possível fazer, e agora não tem mais como tirar. E eu não estou falando aqui contra o servidor público, é muito o contrário. Nós temos uma parte dessa estrutura pública, entre judiciário, legislativo e executivo, estão as carreiras muito bem, e outros estão muito mal, e não recebendo nem em dia. Então, se nós não começarmos a enfrentar isso, e colocar as claras, houve sim participação de todos. O Legislativo Gaúcho também tem a sua parte da responsabilidade por essa situação. Certamente, governadores e gestores também o tiveram. Talvez até com boas intenções, buscaram recursos lá do depósito judicial para deixar as contas em dias. Só que isso uma hora vai vencer, e venceu. Agora nós estamos com tudo isso e o cenário vai nos obrigar, nós temos a ter ações mais profundas. E acredito, para encerrar a minha colocação,
que não temos mais espaço para cobrar ainda muito mais do cidadão que paga tributo. Eu não acredito que ali haja muito espaço. Nós vamos ter que atacar pelo outro lado, conforme nós estamos dialogando aqui. Muito bem. Olha, eu gostaria de agradecer muito a participação tanto do meu colega jornalista Armando Burdi quanto do deputado Elton Weber, e eu gostaria de manifestar aqui, deputado Elton, o meu apoio enfático a essa ação que está sendo pretendida por parte desse grupo de parlamentares do qual você faz parte, de buscar aí que se coloque em votação novamente um projeto de duodécimo para que se racionalize aí também parte desse problema que é enfrentado hoje apenas pelo Executivo, e que tem, óbvio, o apoio da Assembleia, né, na busca de soluções, mas que precisa urgentemente também ter a compreensão do Poder Judiciário. Então, meus parabéns aí pelo trabalho, eu acho que é importante e o espaço aqui no programa está mais do que garantido. Deixo o deputado com a última palavra. Obrigado, deputado. Obrigado, Guilherme, pelo espaço. Estou à disposição para conversar sobre alguns temas que vocês entenderem importante. Nós vamos continuar na Assembleia com o nosso objetivo de trabalho é tentarmos ter uma pessoa que talvez possa, um cidadão que possa ajudar a melhorar algumas coisas no nosso Estado, enfrentar os problemas. E eu quero dizer aqui que foi uma alegria compartilhar este momento com o Armando Burdi. Eu considero um grande amigo e me espelho também nas suas atitudes e no seu trabalho. Foi muito bom, Armando, estar contigo e principalmente com as pessoas através do canal aqui do teu programa, Guilherme, da tua equipe, temos esse momento de diálogo. E esperamos poder, de fato, avançar naquilo que nós acreditamos que pode ser o início de um caminho para uma recuperação. Espero que a próxima vez o deputado Elton possa vir aqui nos nossos estúdios, que ele ainda não veio, pelo menos enquanto eu sou apresentador do programa. Depois da pandemia, o senhor está mais do que convidado para vir aqui. Tá bem, deputado? Obrigado. Ouvir. Armando, meu querido colega, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, sempre é um prazer. Obrigado, Macalossi. Eu vou fazer uma última referência a um tema do programa, que é a reforma tributária. Vai. Eu tenho certeza que o deputado Elton Weber, que está empenhado, conhece, terá um papel fundamental, sobretudo no que diz respeito ao aperfeiçoamento da cobrança de impostos. Porque o que acontece no Rio Grande do Sul é uma vergonha. As 10 principais empresas devedoras de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no Rio Grande do Sul, 10 empresas devem 4,9 bilhões de reais, conforme dados da página da Secretaria Estadual da Fazenda na internet. E sabem quanto é que a CE, quem está em primeiro lugar? A Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, distribuidora, primeiro lugar. A CE deve 2 bilhões e 600 milhões de reais ao Estado. É uma estatal, deve para o governo do Estado. Isso é um absurdo. Então, devem muito. E eu recorri a uma edição do Correio do Povo de janeiro de 2020, em que li a seguinte declaração: não tem nenhum estudo no Rio Grande do Sul para apontar o tamanho da sonegação, porque é difícil medir. Vejam que sistema tributário complexo e cruel para a sociedade. Não tem nenhum estudo no Rio Grande do Sul para apontar o tamanho da sonegação, é difícil medir. Sabe quem disse isso? O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, funcionário concursado, com uma carreira brilhante de muitos e muitos anos dentro funcionário competentíssimo, da mais alta seriedade na Secretaria da Fazenda. Ele disse que não há como medir o que devem. E ele estima que estão devendo, isto é, comerciantes e outros integrantes da cadeia de impostos que tomaram de consumidores, porque é o caso do ICMS, tomaram e botaram no bolso. Sabe em quanto? 54 bilhões de reais. E eu perguntei a um técnico, numa entrevista pública,
Quanto é que nós conseguimos recuperar desses 54 bilhões? Em torno de uns 10%, 15% no máximo, porque as empresas fecharam, desapareceram, abriram outras, etc. e tal. Onde é que está esse dinheiro? Esse dinheiro que deveria estar em postos de saúde, em escolas, em estradas, está no bolso dos sonegadores, porque o sistema tributário assim o permite. Obrigado mais uma vez pelo convite, Macalossi. Um grande abraço ao deputado Elton Weber. Boa noite a todos. Novamente agradecer aqui o deputado Elton Weber pela participação, também ao meu querido colega, jornalista Armando Burdi. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para falar do Pronamp, que hoje teve a sanção presidencial, um programa importantíssimo. E nós vamos ter a participação do Márcio Aguilar, que é o presidente do SINFAC aqui do Rio Grande do Sul. Fique conosco, nós já voltamos. Segundo bloco do Cruzando as Conversas, aqui na RDC TV, você pode nos assistir pelos canais 24 e 524, da Claro Net TV, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre logo após o Dois Toques, traz a opinião aqui dos nossos convidados sobre os assuntos mais importantes do momento. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E hoje o presidente Jair Bolsonaro sancionou o novo Pronamp. Pronamp, que é um dos programas mais importantes no auxílio para as empresas. A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria sobre este tema. Vai lá, Melanie. O Ministério da Economia prorrogou por mais 3 meses o prazo para formalização de operações de crédito, o Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O prazo final para aderir ao programa, que oferece crédito financeiro a microempresas e empresas de pequeno porte durante a pandemia, terminaria no dia 19 de agosto. A prorrogação foi publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial da União. Dessa forma, a prorrogação ocorre após a autorização do Congresso para que a União efetive um aporte adicional de 12 bilhões ao FGO, o Fundo de Garantia de Operações. O programa foi criado no início de abril por meio de uma medida provisória e aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro em maio. Assim, disponibilizou inicialmente 18,7 bilhões de reais em créditos para essas empresas. A portaria de prorrogação do Pronamp foi assinada pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa. Todas as instituições financeiras, públicas e privadas estão aptas a operarem a linha de crédito. A linha de crédito é destinada a microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano e pequenas empresas com faturamento anual de 360 mil a 4,8 milhões de reais. Além de estar em dia com a receita, outras obrigações são impostas às empresas que aderirem ao crédito. Entre elas é que a empresa não poderá demitir funcionários por até 2 meses após o pagamento da última parcela do empréstimo, que tem prazo de 36 meses para ser quitado. Tá, então, Melanie Rupental com a sua matéria sobre o Pronamp. E para falar sobre isso, eu convidei o Márcio Aguilar, que é presidente do SINFAC, aqui do Rio Grande do Sul. Márcio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite,
caros espectadores. E aí, Márcio, o que achou? Mais 3 meses é suficiente ou não? Não, não é suficiente. Porque não vai durar 3 meses. No máximo vai durar 10 dias. Vou fazer uma retificação da reportagem apresentada, porque não são 36 meses. Uma das contrapartidas para que o contratante do empréstimo mantenha com seus empregados, eles não são por 36 meses, são 2 meses contados da data em que for assinado o contrato. Então, se eu assinar o contrato do Pronamp amanhã com uma instituição financeira, eu deveria manter o mesmo quadro de funcionários até o dia 20 de outubro, porque isso foi um debate que se manteve lá no Ministério da Economia. Isso chegou num consenso, e a própria secretária Antônia depois dirimiu. Não há como você manter num país instável como o nosso, onde a própria pandemia não arrefeceu, uma empregabilidade de 36 meses. Então, eu estou retificando aí o que a reportagem trouxe, porque um dos requisitos para a contratação é a manutenção do quadro de empregados na data em que houver a contratação do financiamento. Perfeito, obrigado, Márcio. E deixa eu aproveitar e reiterar aqui, então, a questão inicial, já que tu mencionaste que vai durar bem menos do que 3 meses. Tu disse que vai durar 10 dias, pela necessidade de quem precisa, obviamente, né? A gente tem que entender o espírito do legislador quando propôs aí o Pronamp e depois foi sancionado pelo presidente da República. Veja que os primeiros 18 bilhões, vamos iniciar pelo marco histórico. Tá? Essa lei foi sancionada em maio, nós tivemos 1 mês e meio, quase 2 meses para adequação e operacionalidade entre o sistema financeiro. Inicialmente não houve uma demanda muito forte pelo sistema privado, 3 bancos arrancaram na frente, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, o Itaú e depois as cooperativas de crédito. E nesse primeiro momento havia-se uma dúvida de que esse recurso chegaria e de que forma chegaria, se seria efetivo ou não. E aí houve uma série de confusões aí. Como posso citar a primeira delas? Cobrança de tarifa de abertura de crédito, depois contratação de seguro prestamista, depois uma dificuldade de entendimento de que esse era um programa que atenderia empresas que não tinham restrição cadastral, que necessariamente deveria ter uma relação com o sistema financeiro, ou seja, empresas bancarizadas. E quando isso caiu, quando caiu a ficha, em menos de 15 dias, os 18 bilhões praticamente foram aplicados e estourou o teto dos 15 bi garantidos pelo Fundo Garantidor de Operação. Veja que é uma operação muito acessível, muito barata do ponto de vista da realidade mercadológica, onde você está falando em Selic mais de 25 ao ano, 36 meses para pagar. Houve aí alguns acertos, do meu ponto de vista. Uma delas foi a própria agilidade da Receita Federal em enviar as declarações para as micro e pequenas empresas. Depois houve nivelamento pelo próprio Ministério da Economia e pelo sistema bancário de dar crédito concomitantemente para o microempresário e para a empresa de pequeno porte. Então, essas maleabilidades permitiram que houvesse uma corrida longa e os bancos efetivamente tiveram aí. A demora foi muito mais na parte de aprovação do que efetivamente capacidade de ingressar no programa. Não há nenhum recurso público, todo o recurso é privado, estocado no sistema financeiro, e o governo unicamente instituiu o Fundo Garantidor de Operação, que é hoje gerido pelo Banco do Brasil, a um limite de 15,9 bilhões para, na hipótese de inadimplemento, o Fundo Garantidor comparecer com até 100% de muitos contratos viabilizados. Qual a experiência que a gente tem nesse ambiente? Nenhuma operação com esse porte tem risco 100%. Ela não vai chegar a ter um risco de 30% na nossa avaliação,
O micro e o pequeno empreendedor são bons pagadores por natureza. E isso aqui servirá para mitigar os efeitos aí da suspensão da atividade econômica. Então, o que a gente ministro, Márcio, o ministro Paulo Guedes disse Diga. que o ministro Paulo Guedes disse que pode atingir até 200 mil empreendedores. Vocês fazem uma projeção parecida? Já atingiu, a primeira tranche dela atingiu 200 mil. Com 12 bilhões, nós imaginamos que vai atingir aí algo em torno de 350 mil empresas. Posso dar um dado atualizado. Foram, até o dia de hoje, contempladas 210 mil empresas em todo o território nacional. E o Rio Grande do Sul é o 4º estado da federação que contraiu esse empréstimo com as suas pequenas e médias empresas. Então você vê... Faz a diferença, né? Faz a diferença, porque segura empresas de maneira ativa, permite que empregos sejam mantidos. Eu diria que é uma das ferramentas mais importantes que foram desenvolvidas aí durante esse período de pandemia, de maneira a conseguir, de alguma maneira, atenuar os impactos econômicos da doença, né? Nós não temos na história do Brasil nenhum projeto com essa magnitude. Se você considerar o PES, que foi o Programa de Auxílio para Salários, que teve seu problema, o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Micro e Pequena Empresa, o PEAC, que agora está rodando também, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, já foram 37 bilhões de reais contratados. Se você pegar o volume de negócio, o nível de crédito para a micro e pequena empresa no ano de 2019, foi disponibilizado ao longo de 12 meses algo próximo de 100 bilhões. O governo estará disponibilizando aí, nesse período, apenas para esse setor, já até o mês de agosto, algo próximo de 60 bilhões de reais. É um programa efetivamente grande, tanto é que ele hoje veio a nova portaria, a suplementação veio na MP e depois acabou convertida em lei. Hoje foi suplementado, nós na reportagem verificamos que a portaria foi assinada, ou seja, a suplementação do FGO de mais 12 bilhões veio na conta, e isso vai permitir você mitigar os riscos de quem teve paralisada a atividade. A rotina empresarial parou, mas as despesas da atividade não pararam. Os tributos continuaram incidindo, o aluguel continua incidindo, as despesas com fornecedores já contraídas continuaram incidindo. Então, esse recurso que vem, e se a gente analisar a média de contratos, você pegar, por exemplo, a empresa de pequeno, a microempresa, aquela que fatura até 360 mil, a média de contrato foi de 44 mil reais. A empresa de pequeno porte, a média de contrato foi 124 mil reais. Ou seja, esses valores vieram para exatamente mitigar os efeitos da paralisação. E um detalhe muito importante que deve ser ressaltado: esse dinheiro ele vem para livre disposição. Ele não é carimbado, ele não é chancelado para uso nesto naquela rubrica. Ele é para capital de giro e para redução e mitigação dos efeitos proporcionados pela crise, e ainda se alastra. A gente não teve uma solução final da pandemia. Nós oscilamos entre abertura e fechamento. Muito embora eu esteja otimista de que nós estamos nos encaminhando para uma normalidade aí negociada, entre o executivo, entre os empresários e entre o próprio vírus. Nós temos aí uma equação tridimensional de equilíbrio. Então, esse é o programa, e a gente pode destacar aqui as peculiaridades dele, juntamente com o PEAC, que vai auxiliar, sim, a manutenção ou a evitar que haja um desemprego em maior escala, um fechamento superior aos mais de 600 mil CNPJs que já foram encerrados. Então, se você pegar o programa do Pronaval, R$600, injetou aí muitos bilhões na economia e permitiu que muitas famílias sobrevivessem, e você considera agora esse programa de crédito para o empresário, você vê que a União, bem ou mal, tem auxiliado e evitado que a gente entre no orçamento aí fervoroso. Veja que PIB para 2020 já sofreu
3 ou 4 oscilações. Se falava que nós decresceríamos em torno de 11% do PIB. Depois se mudou a projeção para 6%. E agora a projeção mais otimista, no menos ingrata, diz que a gente vai ter um PIB reduzido próximo a 4%. Ou seja, são todos esses programas que foram colocados pelo governo, evidentemente que é um consórcio aí, governo, legislativo, movimentado pelo sistema financeiro, que permitiram que as empresas aí conseguissem mitigar os efeitos terríveis que a pandemia trouxe. E eu acho que, nesse particular, o governo acertou e acertou muito. Claro, nós podemos aqui apontar falhas gerenciais, inadequações dessa ou daquela iniciativa, mas, no geral, o governo foi muito feliz ao estipular esse tipo de política pública de maneira a dar uma base de sustentação mínima aí para os empreendedores. Eu tenho uma dúvida, Márcio, relativo a esta nova fase do Pronamp. A pessoa que teve acesso ao recurso na primeira fase poderá ter acesso ao recurso na segunda fase? Ou isso é só para empresas que não pegaram? Como é que funciona a discriminação do recurso? Quem é que tem acesso dentro, obviamente, daquele grupo que está incluído neste programa? Olha, quando você... Vamos partir do princípio de novo, porque a tua pergunta é extremamente relevante. Quando você recebe, você, empresa, recebeu da Receita a declaração de faturamento do ano 2019, lá, hipoteticamente, você é uma empresa de pequeno porte, faturou R$1 milhão, e 30%, que é o que prevê a lei, é o que você pode contrair no sistema financeiro. Então, muitos bancos fizeram o quê? Partilharam o risco. Um deu 10%, ou seja, ele tinha direito a 300 mil, o banco deu 30 mil, outro banco deu 100 mil, outro banco deu 150 mil. Então, faltaria para essa empresa ainda mais R$20 mil para atingir os 30% do faturamento global. Esse controle é feito pelo Banco do Brasil, é ele quem faz esse grau de endividamento ou esse grau de tomada, e todas aquelas empresas que conseguiram acessar o crédito e não atingiram o limite de 30% da receita bruta, poderão se credenciar novamente. Não há problema nenhum. Só não vai acessar o crédito as empresas que já o contraíram a totalidade no início do programa. E ainda tem mais um crédito adicional, que o governo hoje também sancionou, que é o crédito chamado o financiamento pela maquininha de crédito, uma maquininha de cartão de crédito, que é uma outra modalidade aí colocada à disposição para quem teve faturamento até o mês de junho. Agora, ele, pela média, poderá contrair o dobro da média do que faturou, limitado a R$50 mil, com taxa de juros de 6%, 36 meses para pagar. Ou seja, vem uma outra camada econômica de recursos disponíveis para quem não acessou o Pronamp na primeira etapa. Mas eu volto a insistir, é um excelente programa. A gente tem que destacar aqui que ele cumpriu a sua função inicial, que foi ter a capilaridade, mas os sistemas financeiros, os bancos, por sua vez, eles acabaram criando alguns entraves adicionais, beneficiando este ou aquele cliente, de modo que esse crédito não ficou linear. Tanto é que agora, nessa nova leva, Banco do Brasil, aliás, Bradesco, e vou nominar os bancos porque são informações públicas, o próprio Banco Santander está fazendo aí as tranches, né, com clientes escolhidos. Isso, de uma certa forma, desnatura a filosofia inicial do programa. Na minha avaliação, o programa deveria ter sido coberto pelo número de chegada. Né? Você é bancarizado, você abre lá a possibilidade de ter 1.000 contratos, pelos 1.000 contratos que chegaram, você faz uma avaliação, elimina um, coloca outro, e assim sucessivamente. Só que essa não é a realidade. Mas essa é uma discussão que me parece também não vai mudar o efeito. O efeito principal é que o programa existe e todo mundo tem acesso a ele desde que ultrapasse as barreiras restritivas aí, que é inerente ao processo mercadológico.
Mas um fator importante, Macalossi, é que esse contrato ele não tem nenhuma garantia adicional, apenas o aval do tomador. Não existe contrato, tarifa de abertura de crédito, porque os bancos entenderam que isso estava eliminando a competitividade, como não se pode cobrar o seguro prestamista, porque esse recurso é garantido por recurso público. E venda casada, sobre esse aspecto, merece uma análise do PROCON ou das entidades que cuidam desse aspecto nas relações bancárias. Se me perguntar, bom, se me exigirem um seguro, eu contrato ou não contrato? Contrato, depois reclamam do Banco Central, depois reclamam do Serviço de Proteção ao Crédito, porque é uma ilegalidade a exigência aí de um seguro prestamista, porque a garantia é do poder público. Por que é que você vai ter duas garantias nessa operação? Não existe. Então, esse equívoco tem que ser superado também, ou contratado e depois ajustado. Márcio, um tema que eu acho que é importante, diz respeito à óbvia efetividade do programa, é sobre as votações que ocorrem no Congresso Nacional. E existem vetos aí relativos ao PRONAMP que, se derrubados, poderão atrasar a sua implementação e que estão para ser votados pelo Congresso. Queria a sua avaliação a respeito disso. Conforme nós destacamos no início, esse recurso do PRONAMP não é um recurso... Que pode atrasar, pelo que eu estava vendo aqui, pode atrasar em até 45 dias a implementação da segunda fase do PRONAMP. O sistema financeiro está rodando. O sistema financeiro está rodando, tanto é que os números que nós temos aí, hoje atualizados, ainda ficaram alguns contratos por acontecer, e a sinalização que nós temos é que, a partir de amanhã, os bancos começarão a operar. Enquanto não houver aí algum tipo de ato executivo que limite o fundo garantidor de operação, o FGO, esse recurso está sendo disponibilizado, porque esse recurso não pertence à União, ele não está alocado na União Federal, ele está dentro do sistema financeiro, que é privado. O Banco do Brasil, o Caixa Federal, embora seja uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, aí, enfim, não vou entrar nesse critério, mas elas também agem na atividade econômica de forma competitiva. O que o FGO traz é apenas uma garantia. Em caso de inadimplemento, o FGO vai lá e garante com o recurso que já foi selecionado e está disponibilizado. O que se discute, e isso nós discutimos numa live, tanto com a Cátia Abreu, que foi a relatora, quanto com o Jorginho Melo, é a possibilidade de nós transformarmos o PRONAMP num programa, a exemplo do PRONAF, permanente. Tá? Porque nós vamos ter agora, a partir de 6 meses, nós começaremos a ter o retorno dos recursos que foram emprestados, em função da carência, e na medida em que esse retorno vier e não for utilizado o recurso do próprio PRONAMP, porque vai estar disponível, esse recurso continuará disponível. O PRONAMP, o FGO, só vai ingressar e colocar recursos se houver inadimplemento. A experiência que nós temos é que o micro e pequeno empreendedor, eles são cordatos cumpridores das suas obrigações. Nós podemos estimar aí uma inadimplência de 7, 8, 10, 12%, é uma estimativa que não se aplica ao sistema geral do sistema financeiro, ou aos produtos normais do sistema financeiro, que seriam cartão de crédito e conta corrente, em função dos limites serem acionados com altas taxas de juros. Aqui os juros são muito baixos, e o pequeno empreendedor, salvo alguma fatalidade de irreversibilidade da atividade, ele precisa da condição de bom pagador. Eu sou um bom adimplente, estou com cadastro positivo. Ele preserva, sim, todas as características preservará as características para que esse programa não tenha alto inadimplemento. E tem mais, o sistema financeiro também foi meticuloso na hora de conceder crédito. Ele fez uma avaliação pontuada e mitigou bastante o risco. Então, eu não vejo, neste momento, a partir da portaria de hoje, que já definiu, já liberou, já fez a mutação do recurso de um programa para o outro,
e haja possibilidade de suspensão das operações pelo sistema financeiro. Muito bem. Márcio, olha, muito Como não obrigado. vejo mais... Oi? Pode falar, pode falar, temos mais um minuto, pode falar, tranquilo. Não, como eu não vejo mais, vejo que todo o sistema hoje, sistema de crédito no Brasil, está girando uma chave muito... E essa chave entra aí a quebra, a possibilidade das empresas hoje utilizarem os recebíveis de cartão de crédito para fazer a operação no mercado, em qualquer período que queira fazer o desconto, não mais sendo hoje limitado ao sistema financeiro, com a duplicata escritural, que vai ser um novo ativo, uma vez que ela já vai nascer no ambiente dentro de uma registradora. Esse título evitará, por exemplo, que a duplicata seja emitida de forma fraudulenta ou emitida em duplicidade. Nós passaremos aí a ter um excedente muito grande de ativos. Para você ter uma ideia, o ano passado foram gerados mais de 5 trilhões de recebíveis aí no Brasil. 5 trilhões? Em duplicata. Trilhões? Trilhões, é um número muito expressivo. Gigantesco. Está na matéria do país. E para você ter uma ideia, o Banco Central teve uma média que as operações com garantia de duplicatas no ano passado oscilaram entre 31 e 32 milhões de reais mês, totalizando 390 bilhões, mês, totalizando algo próximo de 400 bilhões de reais em operações com duplicatas em garantia. Ou seja, é um mercado que vai crescer exponencialmente, vai reduzir o custo operacional, vai reduzir a taxa de juros praticada e vai permitir o maior acesso ao crédito às empresas que se utilizam do faturamento para se alavancarem. É um mercado gigantesco em termos de volume de crédito que vai jorrar no Brasil aí, com fintechs, com sistema financeiro, com estruturas novas aí ingressando, fundos de investimento, factos, securitizadoras. Se o mercado corresponder, e me parece que ele irá corresponder, pós passarmos esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, nós poderemos aí, guardadas algumas políticas, ainda que precisam ser adotadas, em especial na contenção de gasto, e seguindo um cronograma mais austero do ponto de vista do gasto, eu acredito ainda, e sou muito otimista, que o Brasil terá bons picos de crescimento aí para os próximos anos. Márcio Aguilar, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O convite foi feito de última hora, o que não é do meu feitio, mas é porque o tema já tinha sido explorado aqui numa outra oportunidade com a participação do Márcio. O Márcio entende muito da matéria, como o nosso público pôde notar, e tem acompanhado isso diretamente. Eu sempre gosto de trazer as opiniões abalizadas aqui. Além de tudo, o Márcio é um parceiro aqui do Cruzando, e eu agradeço enfaticamente a sua presença aqui hoje à distância. E me permite, Márcio, só uma observação off-topic, mas que bonito esse armário que tu tens aí junto contigo, hein? Eu sou um fã de armários assim, de estilo mais antigo, muito bonito, e muito obrigado. Olha, se fosse do outro lado, aqui tem outro armário, eu também sou apreciador desse material. Esse aqui é feito de madeira de demolição, o outro ele é feito em madeira pura, tem mais de 100 anos, você iria apreciar de igual forma. Mas, Guilherme, para encerrar, muita atenção, senhores empreendedores, ao Pronamp, que está abrindo as novas tranches amanhã, e ao PEAC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que atenderá as empresas de médio porte, com faturamento até 300 milhões de reais ano, e tem recurso de 5 mil a 10 milhões de reais, com até 60 meses para pagar, com garantia do Fundo Garantidor de Investimentos na ordem de 30%. O BNDES é o gestor, nós já estamos com essa linha em contratação aí, já tem mais de 2 bilhões contratados, então tem muito recurso. Eu aconselho a procurarem principalmente nos sites oficiais,
principalmente no site do portal do empreendedor.gov.br. Lá poderá verificar o que existe a mais do Pronamp, ou a mais que o Pronamp hoje disponível neste momento em que nós precisamos aí injetar recursos na atividade empresarial e industrial do Brasil. Tá bem? Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Márcio. Obrigado também. Mandar um abraço aqui para a nossa querida amiga, temos ela em comum, Ana Paula Mejoalaro, por ter feito aí a conexão entre nós. Ana Paula, que é uma grande profissional aqui de comunicação e também uma parceira do Cruzando as Conversas. Márcio, muito obrigado novamente. Muito bem. E nós vamos fazendo mais um intervalo. Na sequência, nós temos o último bloco com João Carlos Silva, os bastidores do poder direto de Brasília. Fique conosco, nós já retornamos. Último bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais @RDC TV Digital. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Mandar um abraço aqui para o empresário Alcides Feltrin e também para o meu querido Lamana Paiva. Um abraço aí para ambos. O nosso programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul, conte sempre com o Badesul. De Brasília, o nosso comentarista político, João Carlos Silva, os bastidores do poder. João, boa noite. Boa noite, Macalós. Boa noite, telespectadores. Como estamos? Tudo tranquilo. João Carlos Silva, que vem comentando aí essa semana junto conosco os desdobramentos da instabilidade de Paulo Guedes. Mas hoje, João, e nós falamos aqui sobre o ato de assinatura da sanção presidencial do Pronamp, hoje foi um dia de calmaria, né? Porque o Paulo Guedes apareceu na cerimônia junto com o presidente e outros técnicos do governo, inclusive um que se reputa ser seu adversário dentro do governo, o Rogério Marinho. Todos eles pareciam falar de uma maneira unida. Claro que isso é aparência num ato público, as coisas dentro do governo podem ser diferentes, mas é uma tentativa de enviar uma mensagem de que as divergências aparentemente estão superadas. Qual que é a tua avaliação das manifestações aí deles no ato de hoje de tarde lá no Palácio do Planalto? Hoje foi um dia de calmaria e de alegria. O presidente começou cedo com o café da manhã com o Rodrigo Maia. Foi importante porque a conversa foi bem pontuada com relação a algumas coisas que estão andando na Câmara de interesse do governo. É um aceno interessante do presidente, Macalós, porque o Maia está ficando já um habitué do Palácio. Isso traz uma tranquilidade ao governo. E um almoço com os líderes do Centrão, onde foi discutida a questão da economia, a questão da pandemia, as questões das viagens do presidente, que estão, até o presente momento estão sendo um sucesso de público, né? Aliás, muito público, e de aceitação popular. Isso reflete nessa pesquisa da Datafolha, que deu uma inflada no presidente Bolsonaro muito grande, e que se discutiu com o Centrão. E agora à noite eu conversei com o deputado Fausto Benato, com o deputado Hildo Rocha, que são artífices do alto clero da Câmara dos Deputados, com relação às questões do Centrão e do governo. Foi um almoço muito interessante, onde não teve nenhum tipo de rusgas, cobranças, alguma coisa nesse sentido. Foi mais um acerto nas votações do Congresso Nacional, que acabaram hoje dando certo. E várias questões do governo tinham interesse. Isso prova que essa briga do Paulo Guedes com o Rogério Marinho tem lá o seu fundo de verdade.
mas ela pode ser menos traumática para o governo quando der complemento à saída do Paulo Guedes do Ministério da Economia. O Paulo Guedes hoje, inclusive, falou sobre a confiança no presidente, né? Disse que o presidente nunca lhe faltou. Não, sim. Se você trabalha numa empresa e o seu chefe te elogia muito, diz que você é o seu braço direito, mas mesmo assim tem alguns zoom da sua troca, e evidentemente você já sente que a água bate no seu queixo. E você já vai preparando o plano B, que você já pode estar fora do governo. Nesse café da manhã do Rodrigo Maia com o presidente, o Maia, a primeira coisa que ele falou ao presidente é que ele não vai passar essa ideia da CPMF maquiada do Paulo Guedes. O presidente, me informaram, não fez nenhum tipo de reação, porque ele sabe, ele ficou 20 e tantos anos na Câmara, ele sabe que lá o jogo é pesado, o projeto não vai ele não vai ter sobrevida, nem para sair da gaveta. E o Rodrigo Maia hoje, comentando com alguns dos seus pares, antes do almoço do presidente com o grupo no Centrão, ele dizia, e ele foi taxativo com o presidente, não vai aceitar mais um imposto nas costas do brasileiro, por conta desse desgaste todo econômico que nós vivemos por conta da pandemia. Ele não acha justo isso. É um recado. Na realidade, ele já falou isso várias vezes, né? Só que o problema é que o governo... Só que é o seguinte, né, João? Tem um detalhe importante. O governo precisa, de alguma maneira, manter o auxílio. Primeiro, porque a sociedade precisa. Segundo, porque o governo viu ali também um fator importante até para a sua viabilidade política, que se reflete nos indicadores mais recentes que saíram, né, no Datafolha, no XP, o crescimento substancial da popularidade do presidente. O governo precisa, portanto, manter o auxílio emergencial de alguma maneira, mas não tem como mantê-lo na atual configuração. Aliás, o presidente fez menção a isso hoje, na sua fala no Palácio do Planalto, de que R$600 é inviável, mas 200, como se pretendia originalmente, também é muito pouco. Entretanto, mesmo por uma configuração que não chega a R$600, você precisa de um valor que precisa ser subsidiado de alguma maneira. E a única forma que o Guedes parece vislumbrar é com a criação de um imposto sobre transação. A pergunta é, se não for por aí, vai ser por onde? É por isso que eu digo que tem que ter o plano B. Mas não parece ter. Mais um imposto. Nessa altura do campeonato, você tem que ter os planos das letras todas do alfabeto. Porque esse imposto ele não vai passar. De uma outra maneira, você vai ter que arrumar recurso por caixa do governo, do Estado. E vamos lá, né, João? As pessoas, independente da necessidade política do governo, só de menos. Estou pouco me lixando para a necessidade política do governo, mas as pessoas precisam. Sim, se não é esse recurso no bolso do brasileiro, o brasileiro necessitado, muito embora a grande maioria que recebeu isso gigantesca, ela não precisava, usou indevidamente o seu CPF para poder retirar esse dinheiro, vai ter que devolver e tem que ser isso de imediato. E é crime. É crime. É um crime. É um crime. Tem que ser devolvido logo. E o que é de se estranhar, Macalossi, esse silêncio franciscano, sepulcral da oposição, depois dessa pesquisa que deu o Datafolha. Eu escrevi, eu vou antecipar aqui, não deveria, mas vou. Eu escrevi hoje à tarde um comentário para a Gazeta do Povo, na minha coluna, dizendo que a oposição está em silêncio catatônico. Muito. E outra, talvez ela tenha enxergado que o discurso envelheceu muito. E o discurso de uma oposição nesse exato momento, nessa criação de nova CPMF e auxílio aos brasileiros necessitados, poderia ser um trunfo também para a oposição usar, dizendo que o presidente está usando isso como um meio eleitoral,
A oposição até agora não se manifestou em uma linha. Essa pesquisa... Nem o Lula. Deu Nem o Lula. nada. Nada. Os líderes da oposição estão em silêncio. Parece que essa pesquisa foi uma ducha de água fria em todos. Agora eu quero ver qual será o discurso que eles vão apresentar nos próximos dias, se vão ter um discurso com musculatura de convencimento para a opinião pública. Eu duvido muito. Sabe qual que é o problema, na minha avaliação, João? O problema é que o governo está utilizando políticas públicas que, em virtude do momento, elas são fundamentais e que se assemelham muito com as políticas que a então oposição no governo, quer dizer, o PT principalmente, usou. Quer dizer, crédito, programa social. E a única crítica possível ao governo nesse momento é a direita. Quer dizer, a única crítica possível do governo é pelo campo da liberalização, quer dizer, da cobrança daquilo que foi prometido. E como a oposição é de esquerda, ela não faz esse discurso, portanto, ela não tem discurso. O governo Bolsonaro conseguiu capitalizar para si tanto as pautas da situação da oposição, que eram as pautas lulistas, quanto as pautas liberais. Isso é um ativo político importante, porque ele domina os dois campos. E você percebeu que nem na questão da pandemia a oposição já não fala mais, muito menos na questão social. A pandemia que você vê aí, os discursos, toda a mídia, são da ciência, são dos médicos. Você não vê mais ninguém da oposição falar nada, fazer nenhum tipo de crítica ao governo por conta de não ter nenhum plano específico de combate à pandemia. E detalhe, e não tem, vamos falar a verdade, não tem. Se a pessoa avalia se as pessoas avaliam o governo dessa ou daquela forma, é uma coisa. Outra coisa é a responsabilidade. O governo foi incompetente nessa parte da questão da pandemia, quer dizer, não elaborou um plano. Só que tem um detalhe, a narrativa do governo colou. E no Datafolha, 11% apenas dos entrevistados apontavam o presidente como principal responsável. 47% dizem que ele não tem responsabilidade nenhuma. A pandemia não colou no presidente, a pandemia colou nos governadores e prefeitos. A pandemia atingiu o presidente, mas não colou nele, né? Ele se curou, né? Sim. Essa foi a questão. A pesquisa... E o presidente é o detentor do discurso que permaneceu, que é o discurso da reabertura, da volta à normalidade. Então, ele capitaliza em cima disso. Nós podemos concordar ou discordar com essa visão, mas a percepção que se cria na sociedade é essa. Sim, quando a gente discute governo, erros de governo, quando é acerto, a gente, claro, elogia, mas quando são erros, tem que se debater os erros. O combate ao erro é justificativa para a correção. O governo, ele, por mais duro que seja, por mais inepto que seja, tenha cometido muitos erros, ele não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de vamos dizer assim, de incomodamento com nenhuma área da oposição, nenhuma ala da oposição. Ela não existe, ela praticamente é morta, ela não se levanta, ela não vai para frente do debate para dizer o que o presidente tem que fazer, o que está errado, quais são os meios para isso. Quer dizer, o discurso continua o mesmo, você não vê alternativa, e por isso que o presidente continua crescendo. Isso. E eu continuo e eu reafirmo. Ele fala sozinho. Se a oposição não conseguir produzir uma candidatura de musculatura, de apelo popular, que tenha base na opinião pública, que tenha um conteúdo de convencimento, o presidente Bolsonaro se reelege. João, último tema, rapidinho, porque nós já estamos estourando, mas eu acho que é importante. Eu pedi para a Melanie selecionar uma foto, na realidade um tweet, de um personagem importante dessa nova fase do governo e que está vivendo uma fase de paixonite pelo governo, que é o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira postou o seguinte hoje, tu mencionaste, né?
Almoço com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio Planalto com os deputados de nossa bancada progressista. Evair Vieira de Mello, Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, Arthur Lira, líder do partido na Câmara, e o Laércio Oliveira. E daí eu fui olhar a conta do Ciro Nogueira no Twitter e é um festival de elogios, né? Tá realmente deslumbrado com o governo Bolsonaro. E aí, qual que é a tua avaliação? Deslumbramento do Central tem voz e página do Diário Oficial e voz do presidente, nomeia, coloca, exonera, tira, coloca esse. Então são aquele famoso... E é importante ressaltar, sempre lembrando, esse pessoal que estava aí junto com o Bolsonaro, estava junto com o Lula, estava junto com a Dilma. O Ciro Nogueira era dos mais fanáticos defensores do presidente Lula. O Central vem desde o governo Sarney. Ele existe desde o governo Sarney. No governo Bolsonaro, veja só, não é que o presidente esteja entregando o governo para o Centrão, não é isso. Ele trouxe o Centrão para perto para conversar. Evidentemente que o Centrão tem pautas nos estados, elas vão ter que ser atendidas. O Centrão através de seus líderes, claro, o presidente, junto ao Congresso, aprovando as resoluções importantes para o país. O presidente já tem os nomes indicados pelo Centrão, tem se discutido isso com os líderes partidários e presidentes de partidos e feito convenções. O PT é um partido importante, apesar de estar muito desgastado, por de operações mil. O próprio Ciro Nogueira, visitado regularmente pela Polícia Federal, Ministério Público, quer dizer, é um calhamaço de irregularidades que atinge o partido. Tem alguns deputados importantes, bons deputados dentro do partido da CIVA, que não são investigados e que podem contribuir muito para o país. O que eu digo sempre, quando for apresentar um currículo, um nome, esse nome não passe por saia justa na opinião pública, como tem sido ultimamente. O Central apresenta um nome, o presidente nomeia e a imprensa mostra por um raio-x de quem é indicado, cheio de problemas. O governo não precisava disso. É só escolher bons nomes técnicos, experientes, políticos, com gestão, tem um passado equipado, uma vida pública muito acertada, e nomear. Eu não teria problema nenhum. Muito bem. João Carlos Silva, muito obrigado pela participação aqui. Voltas amanhã para mais uma edição do Cruzando as Conversas. Com certeza. Uma boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite, João. Até mais. E o nosso programa vai ficando por aqui. Já antecipar o convite, amanhã nós vamos ter uma entrevista especial com o jornalista Felipe Moura Brasil, colunista da revista Cruzoé e também do site O Antagonista. E nós vamos falar sobre fake news, corrupção, Centrão, governo Bolsonaro. Fiquem ligados. Uma entrevista com um dos jornalistas mais importantes do Brasil. Felipe Moura Brasil também foi diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan. Então fiquem ligados na edição de amanhã do Cruzando as Conversas. Uma boa noite a todos e até mais.